Professor Rogério Santos, da Científica Concursos, sou professor da disciplina de Engenharia Mecânica e hoje nós iremos resolver a prova de conhecimentos específicos da ênfase 2 do último concurso da Petrobras, que é o cargo de inspeção de equipamentos e instalações. Então, vamos partir para a resolução das questões. A primeira questão, da parte específica, dizia assim: com base no disposto na norma NBR 10067 de 1995, que estabelece os princípios gerais de representação em desenho técnico, julgue os itens subsequentes. Então, a assertiva 45 diz o seguinte: um único plano de corte é usado no corte em desvio. Então, como é com base, no que está disposto na norma, a NBR, como já foi preconizado, é letra fria da norma. E essa assertiva, ela está errada. Por quê? Porque o corte em desvio, a peça é cortada em toda a sua extensão por mais de um plano de corte, e não em um único plano de corte, dependendo da sua forma particular e dos detalhes a serem mostrados. Então, letra fria da norma, o item está errado. Próxima questão. Em cortes aplicados no sentido longitudinal, os parafusos devem ser achurados. E aí, novamente, letra fria da norma, o que é que ela preconiza? No item 4.7.2.2.3. Nos cortes no sentido longitudinal, não são achurados. E aí ele dá uma série de elementos, e o segundo já são os parafusos. Portanto, o item também está incorreto, já que ele afirma que os parafusos devem ser achurados na assertiva. E a norma diz o inverso. Então, item também está incorreto. Essas duas questões, letra fria da norma, infelizmente tem que ter a norma em mente, A norma é muito importante para a resolução dessas questões. A próxima questão, ele dá duas figuras, e aí ele fala: considerando a figura 2A1, que representa a vista superior de uma placa monopolar, ou seja, a vista superior, de uma placa monopolar de uma pilha a combustível, e a figura 2A1, 2, que corresponde à sua vista lateral esquerda, bem como estabelecido na norma, de novo ele cita a norma, 10067 de 95, julguem os itens a seguir. Item 47. Na figura 2A1, o plano de corte AA é um corte total, ou seja, esse corte que faz dessa extremidade até essa outra, é um corte total? Sim, pessoal, isso é um corte total, Veja, aqui eu tenho a peça com a vista superior, eu vejo a peça inteira, aqui a lateral esquerda, lateral direita, frente, verso, e o corte AA, ele se estende, por toda a peça. Então, ele é um corte total, de acordo com o que preconiza a norma. O item 48 fala o seguinte: com base na vista lateral esquerda, ou seja, já nessa figura aqui, representada na figura 2A1, 2, é correto afirmar que a vista frontal do corte é apresentada na figura a seguir. Aí ele dá uma nova figura, que seria essa. Então, você tem aqui a figura, você tem aqui a vista lateral esquerda. Ó. Se a gente perceber aqui, prestar atenção, essa, com certeza, é a vista frontal. Ó. Eu tenho aqui o parafuso, na vista superior. Ele diz que a vista lateral esquerda está aqui, certo? O que é essa aqui é a vista frontal? Ó? Veja aqui na vista... Ó, aqui eu tenho o parafuso no plano, na vista lateral esquerda, no plano de frente, e eu tenho esse outro aqui, que é justamente esse outro parafuso aqui, lá atrás, que no desenho, pela norma, ele é representado pontilhado, já que ele não está sendo visto de frente. Então, esse parafuso aqui, ele está representado na forma frontal, como a gente pode ver, Então,
Item 48 está correto. É o plano frontal. Próximo enunciado para resolver as outras questões. O fenômeno da dilatação térmica é fundamental no projeto de equipamentos, principalmente no que se refere aos que possam ser submetidos a variações mais abruptas de temperatura. Com base na fenomenologia da dilatação térmica, julgue os itens que se seguem. Então, aqui já temos questões de física sobre dilatação térmica. O item 49. Os materiais mais resistentes aos choques térmicos e, portanto, menos suscetíveis a rachar, trincar, nessa situação, são aqueles que apresentam um menor coeficiente de dilatação térmica. E isso, pessoal, a resistência ao choque térmico é dada por essa expressão. Onde esse K aqui é a condutividade térmica do material, aqui é a tensão, sobre o modo de elasticidade dividido pelo seu coeficiente de dilatação térmica. Então, veja, o coeficiente de dilatação térmica ele é inversamente proporcional à resistência. Então, quanto mais resistente, menor será a sua dilatação térmica. Portanto, o item está correto. O item 50. A definição do coeficiente volumétrico de dilatação térmica é alfa é igual a 1 sobre V vezes dV dt, em que V é o volume do gás e T a temperatura. Para um gás ideal, a equação de estado é PV igual a nRT, em que P é a pressão, N o número de mols e R é a constante universal dos gases. Então, há uma pressão constante. Observa-se que, para um gás ideal, o coeficiente volumétrico de dilatação térmica independe da pressão. E se a gente perceber aqui, pessoal, essa assertiva também está correta. Por quê? Porque a dilatação térmica, ela depende apenas da temperatura. O volume varia em função da temperatura. Então, até aqui a assertiva está correta. Essa é a equação, o coeficiente de dilatação térmica. A equação para o gás ideal, a equação de estado é essa, PV igual a nRT, E no final ele fala que se a pressão estiver constante, o coeficiente da dilatação térmica independe da pressão. Isso é verdade. A dilatação térmica, ela independe da pressão, Então, a definição do coeficiente de dilatação térmica volumétrica de um sistema fechado é o quê? A variação relativa do volume por unidade de variação de temperatura a uma pressão constante, ou seja, é uma derivada do volume em função da temperatura. Ela é função apenas da temperatura. Então, esse item também está correto, pessoal. O item 50. Constitui exemplo de dilatação térmica as juntas usadas no cabeçote flutuante dos trocadores de calor para reduzir o impacto desse fenômeno. Assim, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do aço inoxidável é inferior ao do cobre, é correto afirmar que a junta da dilatação do aço deverá ser mais comprida que a do cobre para o mesmo gradiente térmico e comprimento inicial dos tubos. Ora, pessoal, ele está dizendo que o coeficiente de dilatação do aço é inferior ao do cobre. Se ele é inferior ao do cobre, pela própria expressão, ele não pode ter uma dilatação maior, já que ela é uma equação direta, A variação na dilatação inicial é o quê? É o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Se o alfa do aço é menor que o do cobre, logo, para a mesma variação de temperatura, a variação do comprimento do aço vai ser menor que a do cobre. Portanto, esse item está errado. É a aplicação direta da equação. Se eu tenho um coeficiente de dilatação térmica menor, ele vai ter uma variação do comprimento menor também. Então, item está incorreto. Agora, questões relacionadas ao Sistema Internacional de Unidades. Nós temos o item 52. Na criação do Sistema Internacional, adicionou-se como magnitude fundamental à temperatura, cuja unidade é o grau Celsius. Então, aqui, pessoal, cuidado. Por mais que utilizemos graus Celsius nas questões para resolução de questões de física, de química, a unidade fundamental no SI para a temperatura é o Kelvin. Então, esse item aqui está incorreto. 53.
Considerando-se que, para o cálculo do calor ganho por um fluido associado a uma elevação de temperatura, seja utilizada a fórmula Q igual a mCp ΔT. Isso aqui é a equação fundamental da calorimetria, em que Q é a taxa de calor, M é a massa do fluido, Cp é o calor específico e ΔT é a variação de temperatura. É correto afirmar que, para converter a unidade do ΔT, preste atenção, do ΔT de graus Celsius para graus Fahrenheit, o fator de correção de 1,8 Fahrenheit para cada grau Celsius deve-se adicionar 32, correspondente à diferença entre o 0 graus Celsius do ponto de fusão da água na escala Celsius e o 32 Fahrenheit no mesmo ponto de referência na escala Fahrenheit. Ou seja, ΔT em Fahrenheit é igual a 1,8 ΔT em graus Celsius mais 32. Pessoal, essa questão está incorreta. E onde é que está o erro dessa questão? É justamente nisso, no ΔT. Se eu fosse, aqui está falando da conversão de temperatura, se eu fosse converter temperatura de graus Fahrenheit para graus Celsius, a temperatura única, por exemplo, 50 graus Celsius transformar em Fahrenheit. Eu iria fazer essa manipulação aqui. Só que ele está falando da variação de temperatura. É uma variação de temperatura. Não é a temperatura, não é a transformação da escala termométrica. É a transformação apenas da variação. Então, quando eu vou transformar a variação, esse 32 ele não entra na fórmula. Então, se eu quero transformar apenas uma variação de 100 graus Celsius em Fahrenheit, eu devo apenas multiplicar por 1,8. Né, porque eu quero só uma variação que ocorreu entre as temperaturas, e não a temperatura absoluta em si. Entendeu? Então, o erro dessa questão está justamente aqui, apenas nesse ΔT. É onde reside o erro da questão. Aqui está falando de transformação de escalas termométricas, então a gente tem que ter em mente, variação da temperatura não é a mesma coisa da temperatura absoluta, né? A temperatura em si. Então, o erro está aqui. Próxima questão. A intensidade luminosa, cuja unidade de medida é a candela, foi incorporada ao SI como magnitude fundamental. Essa questão, pessoal, também está correta. Né? A candela é a unidade, né, que mede a luminosidade, medida em lumen. E aqui a gente tem, eu coloquei um quadrozinho com as unidades fundamentais do SI. Né? Todas as outras derivam daqui. Então, tempo é segundo, a massa é em quilograma, comprimento metro, temperatura Kelvin, quantidade de substância mol, corrente elétrica ampere, intensidade luminosa a candela. Né? Então, essas são as unidades fundamentais. Todas as outras unidades derivam daqui. Todas. Então, se citou outra unidade que não essas 7, não é uma unidade fundamental no Sistema Internacional de Unidades. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Agora, nós vamos abordar conhecimentos de dinâmica. Né? Tem aqui a figura 2A113. Né? Ele fala, com base na figura 2A113, que representa um sistema no qual um corpo está parado no plano inclinado, e nos dados nela presentes, julguem os itens subsequentes. 55. Considerando-se que o corpo esteja na condição limite para iniciar o movimento, ou seja, ele ainda não iniciou o movimento, ele está na condição limite, ele está no equilíbrio ali, ele está na iminência do movimento. É correto afirmar que o valor aproximado para o coeficiente de atrito estático é de 87 sobre 50. Né? Então, se ele está na iminência do movimento, ele ainda não tem movimento, então eu tenho atrito estático. Se ele estivesse se movimentando e houvesse um atrito, eu teria o atrito dinâmico, certo? Então, vamos ver se está de acordo. Vamos lá. Vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre, certo? Eu tenho aqui o bloco está no plano inclinado. Eu tenho quem? Eu tenho a ação da força peso, certo? Deixa eu desenhar melhorzinho aqui. O bloco tem massa, então eu tenho a ação da força peso, né? Essa é a força peso.
Eu vou ter uma normal aqui para cima, né, já que ele está em contato com a superfície. E aqui eu vou adotar o plano inclinado como sendo o plano. Eu tenho o eixo X e o eixo Y. Então, essa força P terá duas componentes. Eu vou ter a componente P de Y e vou ter a componente P de X. Mas ele fala que o bloco, né, está na iminência do movimento. Então, vai aparecer aqui uma força de atrito contrária, que vai ser igual a essa componente P de X, né? O peso que quer descer o bloco e o atrito que segura o bloco para que ele não se mova. Então, o que é que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter meu ângulo θ aqui igual a esse ângulo, né? Igual a esse alfa. Vou chamar de alfa para igualar. Então, eu tenho que P de X vezes, aqui eu tenho o seno do ângulo. Essa componente é o seno, é o valor do seno desse ângulo aqui. P de X vezes o seno de alfa vai ser igual a quem? A minha força de atrito, já que ele está na iminência do movimento. Mas quem é P de X? É a massa do corpo, força-peso. É mg seno de alfa. E a força de atrito é quem? É a normal vezes o coeficiente de atrito estático. Então, mg seno de alfa é igual. A normal é igual ao peso, né? Então, quem é minha normal? Minha normal é igual ao P de Y. Vamos lá. mg cosseno de alfa vezes mi estático. Então, eu tenho o que aqui? Ó? Eu posso cancelar m com m desses outros lados. Então, eu vou ter que seno de alfa sobre cosseno de alfa é igual ao meu mi estático. Ora, seno sobre cosseno é tangente. Então, eu tenho que a tangente de alfa é igual ao meu mi estático. Mas quem é a tangente de alfa? É a tangente de 30. Certo? E quanto que vale a tangente de 30? Bora. A tangente de 30 vale... Deixa eu ver rapidinho aqui. Quanto é que vale a tangente de 30 para a gente... A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 3 vale aproximadamente 0,577. Portanto, o atrito estático não é isso, porque 87 sobre 50 é maior do que 1, né? Então,
Nosso gabarito está incorreto. Eu fechei aqui a apresentação. Um instantinho. Aqui. P de X. Sempre alfa aqui. Então, pessoal, dado um delay aqui. Então, o nosso atrito estático não é 87/50. 87/50 é um valor maior do que 1. Portanto, nosso gabarito está incorreto. Questão 56. O corpo não se movimenta devido à ação da força de atrito estática, representada pelo coeficiente de atrito estático, multiplicado pela força normal à superfície. E esse coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Isso é verdade, pessoal. Porque quando esse atrito reduzir, esse atrito estático, vai ocorrer o movimento do bloco. O bloco vai descer. E o atrito estático é sempre maior que o atrito cinético. Sempre maior. O máximo que o atrito cinético consegue fazer é igualar, ali na iminência do movimento. Então, esse item está correto. O corpo não se movimenta justamente porque a força de atrito estático, que se iguala à componente da peso, segura o bloco e evita o movimento. Questão 57. Na ausência de movimento, o valor aproximado da força de atrito estático é 87 newtons. Então, para a gente calcular a força de atrito estático, quem é a força de atrito estático?
A força de atrito estático é quem? É normal vezes o μ estático. A gente já viu que é quem? É mg cosseno de alfa vezes o μ estático. Certo? A massa é 10. Aceleração da gravidade também é 10. O cosseno de 30 o cosseno de 30 vale, se eu não me engano, raiz de 3 sobre 2. Acho que é isso. Que dá aproximadamente 0,87, né? Vezes o μ estático, que é 0,577. Então, ele está dizendo que o valor da força de atrito é aproximadamente 87 newtons. Então, a gente já viu aqui, ó, 10 vezes 10 dá 100, vezes 0,87 dá 87. Só que ainda vai multiplicar pelo valor do μ estático, que é 0,577. Então, esse valor vai dar abaixo de 87 newtons, né? Esse valor vai ser de aproximadamente 50, né? Seria aproximadamente 49,97 newtons. Portanto, nosso gabarito está errado. Próxima questão. Com relação à medição de temperatura e suas escalas e à conversão de unidades, julguem os itens a seguir. O princípio de ação do sensor termopar é baseado na diferença de dilatação das lâminas metálicas que o compõem. Pessoal, está incorreto. O termopar, os termômetros do tipo termopar, eles funcionam sob o tipo da diferença de potencial elétrico, né, a DDP, e não na dilatação térmica das lâminas. Questão 62. A conversão das unidades de uma medida de temperatura exige que o sensor associado à unidade em que foi feita a leitura seja trocado por outro sensor compatível com a nova unidade. Não, pessoal. Para que você faça a conversão de uma unidade de temperatura, você não precisa trocar o sensor, né? Você basta fazer a conversão na escala correspondente, né? Se eu quero converter Celsius em Kelvin, Kelvin em Fahrenheit, eu não preciso medir com sensores diferentes, sensor de Kelvin, sensor de Celsius, sensor né, de Fahrenheit. Não preciso, né? Então, essa questão está incorreta. A medição de temperatura realizada com pirômetro dispensa contato físico entre o dispositivo e o corpo. Está correto, pessoal. Que o pirômetro é o equipamento utilizado para medir temperatura quando não tem o contato direto entre o instrumento de medição e o objeto a ser medido. Essas são questões bem conceituais, né, sobre máquinas e equipamentos. Então, é a função da máquina e equipamento. Lembrar, né, que no caso, termopar, que é um pirômetro, né, como que se dá o princípio de funcionamento desses equipamentos. Questão 64. Uma variação de 10 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 18 graus na escala Fahrenheit. Agora, lembra da questão anterior? Que ele perguntava se para fazer a conversão de Celsius, da variação de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, utilizava aquela expressão 1,8 graus Celsius mais 32, ela estava errada porque estava falando da variação, que é justamente o que ele está perguntando agora, afirmando nessa questão, né? Então, a variação de 10 graus na escala Celsius corresponde à variação de 1,8 de 18 graus na escala Fahrenheit, está correto.
Agora aqui sim, porque ele está falando apenas na variação da temperatura. Quando eu tenho apenas a variação da temperatura, eu não acrescento o termo 32, que é justamente o termo correspondente à fusão da água, né, na escala Fahrenheit. Quando eu quero apenas transformar variações, ou seja, um intervalo de temperaturas de Celsius para Fahrenheit, né, eu multiplico cada grau Celsius por 1,8 Fahrenheit. Só isso. Quando eu estou tratando da variação da temperatura. Né? Se eu estivesse falando de uma temperatura, um termo único de temperatura, aí sim, eu iria, além de multiplicar por 1,8, iria somar 32. Julgue os itens seguintes a respeito do diagrama de equilíbrio do ácido carbono. Aqui nós temos a equação do diagrama de fases. 65. A austenita, fase gama do ferro, né? Lembrando, pessoal, nós temos a austenita alfa, né, que é o ferro alfa, e o ferro gama. E eles existem em diferentes faixas de temperatura. O que ele está falando aqui? Que a austenita, fase gama do ferro, é estável em temperaturas abaixo de 727 graus Celsius, quando ligada somente ao carbono. Pessoal, isso está incorreto. Isso acontece na fase alfa do ferro, da austenita, e não na fase gama. A fase gama ela é estável em temperaturas elevadíssimas, acima de 1.400 graus Celsius, certo? Então, está incorreto por conta disso. A gente vai ver já um diagrama. Os aços comuns de larga aplicação na construção civil, na indústria naval e na fabricação de tubos são ligas de ferro e carbono que apresentam valor comercial associado à sua constituição química e não à sua resistência mecânica. Que é isso, pessoal? A resistência mecânica é uma das principais propriedades, né, para as quais, né, principais ali, de escolha dos aços. Então, totalmente errado esse último trecho aqui da assertiva. Claro que a constituição química vai ditar o valor comercial, né? Quanto mais ligas forem adicionadas, quanto mais de carbono, isso vai variar o valor comercial e a utilização do aço. Mas a sua resistência mecânica está diretamente ligada a isso. Então, está incorreto. Questão 67. A solubilidade do carbono no ferro alfa, agora aqui sim, é justamente esse ferro alfa que existe, né, que é estável nessa temperatura de 727 graus Celsius. A solução sólida do carbono em ferro resistente até a temperatura de 900 graus Celsius é de, no máximo, 0,022%. Pessoal, está correto. Vamos analisar aqui o gráfico do ferro carbono. Como a gente pode perceber, eu tenho aqui a fase alfa, né? Eu tenho na abscissa a porcentagem de composição máxima de carbono, que é até 6,7%, né? Que aqui eu já tenho ferro fundido. Em cima disso aqui eu não consigo mais acrescentar carbono no ferro, né? Eu tenho essa fase alfa, e a gente vai perceber, ó, que ela existe até a escala de temperatura de 900 graus Celsius, né? Com a solubilidade máxima aqui, ó, de 0,022. E aqui, ó, ferro gama. O que a gente tem aqui, ó? Agora aqui sim, né? Acima de 1.400 graus Celsius, que era aquilo que foi a austenita aqui, no caso, ferro austenítico aqui, ó, 1.394 graus. Então, aqui a gente consegue ver o ponto eutetoide, os pontos eutéticos, o diagrama ferro-carbono, é importante a gente saber disso, principalmente esse ponto aqui, o ponto de 0,77, é da transformação da austenita, eutetoide, essas coisas. Mas, como a gente viu, a 67 está correta. O ferro alfa, a solubilidade máxima é aqui, nesse ponto de 0,022% de carbono na composição do ferro. Próximo item. O cálculo do módulo de Young pode ser calculado a partir dos resultados de ensaios de vibração longitudinal e de vibração flexional. Lembrando, pessoal, o módulo de Young é o módulo de elasticidade, né? Que ele é da fórmula da lei de Hooke.
E ele fala aqui, né, ele pode ser calculado a partir desses ensaios, aqui estou falando de ensaios mecânicos, né, destrutivos e não destrutivos. Aqui eu estou tratando de um ensaio não destrutivo. Aquele ensaio destrutivo, eu tenho um corpo de prova, os ensaios de tração, que eu vou submeter o corpo de prova até destruí-los, e aí eu vou gerar um gráfico. Esse aqui é um ensaio não destrutivo, que é feito a partir da emissão de ondas, né, numa determinada frequência, né, essa vibração longitudinal e flexional no corpo de prova. E o que é que acontece? Tem uma característica importante. Então, isso aqui está correto, né? Ele é um tipo de ensaio não destrutivo, no qual eu calculo o modo de elasticidade do material, mas as dimensões do corpo de prova, elas são importantes, porque o fenômeno da ressonância, né, nas ondas, ele vai ser influenciado pelas dimensões. Então, se eu alterar as dimensões do meu corpo de prova durante o ensaio, vai dar diferença. Né? Então, eu não posso fazer isso, que é justamente isso que trata o próximo item. Né? Nesses ensaios, admite-se alterações na dimensão do material? Não. Pela característica do ensaio, eu não posso começar com uma dimensão e depois a estrutura, para analisar o módulo de elasticidade do material. Eu tenho que manter sempre as mesmas dimensões do corpo de prova. Porque eles dependem da seção transversal do corpo de prova, que é justamente isso, a seção transversal, onde irá passar essas ondas, essa vibração longitudinal e flexional. Então, eu preciso dessa área, eu não posso modificá-la na hora de fazer esse ensaio. Agora, sobre soldagem. Né? Em uma soldagem com eletrodo revestido, o elevado ponto de fusão do tungstênio permite a aplicação desse metal como eletrodo não consumível. Pessoal, tungstênio, eu estou falando de soldagem TIG. Soldagem TIG não usa eletrodo, usa eletrodo não consumível. Né? E aqui ele está falando na soldagem com eletrodo revestido. Né? Então, eletrodo revestido não é a mesma coisa da soldagem TIG. Né? Então, quem usa eletrodo não consumível, soldagem TIG. Então, o erro da questão está aqui. Questão 76. Na soldagem TIG, pequenos glóbulos de metal são transferidos para uma poça de metal que se estabeleça na peça. Assim, o eletrodo é consumido sob a proteção do gás inerte. Ora, a própria questão anterior. Na soldagem TIG, o eletrodo não é consumido. Então, eu não tenho consumo de eletrodo. Portanto, está errado, né? Esse trecho aqui. Assertivo 77. O processo de soldar a arco elétrico com eletrodo revestido é mais sensível às correntes de ar que outros processos de soldagem com proteção gasosa, como a TIG. Está errado, pessoal. O processo de soldar arco elétrico com eletrodo revestido é menos sensível a vento e umidade que outros processos de soldagem com proteção gasosa. Então, o erro da questão está aqui. Ele sofre menos variação, né, com essas intempéries. Então, o erro da questão está aqui. Ele é menos sensível e não mais. Questões que abordam os conceitos de soldagem, principalmente soldagem TIG, né, e a soldagem com eletrodo revestido, que são muito utilizadas. Próximo texto para as outras questões. Considerando que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo, julgue os itens seguintes relativos à dinâmica. Caso uma mola posicionada verticalmente com constante elástica, 2,5 kN por metro, esteja amortecendo a queda de um corpo de massa de M30, então essa mola será comprimida mais que 15 centímetros. Pessoal, está errado. Essa mola será comprimida 12 centímetros. A gente vai fazer aqui, né, cálculo da demonstração. Vamos lá. Nós temos a mola está posicionada verticalmente, certo? Ela vai amortecer a queda de um corpo, né, de massa de 30 kg. E ele quer saber se, né, no momento em que esse corpo cai sobre a mola, se ela vai ser comprimida, então, esse X aqui
é igual a 15 centímetros. Será comprimida mais que 15 centímetros. Então, o que a gente faz? A força que age sobre o corpo é a força peso, né? Então, eu tenho o quê? A força peso. E a mola ser comprimida, ela vai exercer uma força contrária ao movimento. Força elástica. Certo? Então, essa força elástica vai ter intensidade igual ao peso do bloco. Então, peso igual à força elástica. Mas quem é o peso do bloco? É a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. Quem é a força elástica? É a constante da mola vezes o deslocamento, tanto que ela vai ser comprimida. Então, a compressão da mola será igual a mg sobre k. Isso aqui é igual a quem? A 30 vezes 10 sobre 2,5. Mas é 2,5 quilonewtons. Então, é 10 elevado a 3. Lembrar. Então, esse x aqui é igual a 300 dividido por 2.500. Isso aqui vai dar igual a 0,012. 0,12 metros, né? Que é exatamente 12 centímetros. Ele queria saber se essa mola seria comprimida mais do que 15. Então, 12 centímetros é menor do que 15 centímetros. Portanto, o gabarito está incorreto. Próxima questão, pessoal. Somente o vetor da força resultante da soma de todos os vetores da força acelerará efetivamente um corpo. Ora, é isso aqui que preconiza a lei fundamental da dinâmica, também conhecida como a segunda lei de Newton. A força resultante, né, o vetor, o que é a força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que agem sobre um corpo. Então, somente o vetor da força resultante, após eu somar todas as componentes, vai sobrar uma resultante. E somente ela é quem vai, de fato, acelerar o corpo. Né? Isso está de acordo com a segunda lei de Newton. É que o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Lembrando, aceleração e força são grandezas vetoriais, né? Para não esquecer, vetoriais têm módulo, direção e sentido, mas é exatamente isso que preconiza a segunda lei de Newton. Então, o gabarito está correto. Se uma força horizontal com módulo igual a 60 newtons for aplicada a um corpo com massa de 10 kg, que esteja posicionado sobre uma superfície cujo coeficiente de atrito dinâmico é 0,25. Então, essa força produzirá no corpo uma aceleração resultante horizontal de módulo igual a 1 metro por segundo. Vamos fazer, pessoal, aqui é a questão. Então, ele diz que eu tenho um corpo, né? 10 kg de massa, está sobre aqui uma superfície. Eu sei que nesse corpo vai aparecer aqui uma normal, que é igual ao peso do corpo. Né? Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Ele está dizendo que eu tenho uma força, né, com módulo de 60 N aplicada ao corpo. E se sofre atrito, vai surgir aqui a componente do atrito contrária ao movimento. Né? Só que como o corpo está se movimentando, meu atrito é o atrito dinâmico. Então, ele quer saber o quê? Então, aqui é justamente o que trata o enunciado do 82. Eu sei que o somatório das forças tem que ser igual à massa vezes a aceleração. Ele quer descobrir justamente essa aceleração. Quem são as forças atuantes? Né? Se o movimento está na direção dessa força, então eu vou tratar essa força aqui como positiva. Então eu tenho 60. Peraí, vou colocar primeiro termos algébricos. Eu tenho força menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Daqui eu tiro que o quê? Que é a minha aceleração, que é quem eu quero descobrir,
vai ser igual a força menos a força de atrito sobre a massa. Vamos logo isolar a aceleração. Então, minha aceleração vai ser igual a quem? Força, né? 60, menos. Lembrando, que é minha força de atrito? É minha normal vezes meu coeficiente de atrito dinâmico. Então, a normal vale o peso. Então, o peso, m vezes g. Quanto que é a massa do corpo? 10. Aceleração da gravidade, a gente vai utilizar 10. Ele manda utilizar 10 aqui, né, no início. Então, 10 vezes 10 vezes meu coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,25, sobre a massa 10. Isso aqui vai ser igual a 60 menos 25 sobre 10. Então, minha aceleração vai ser igual a 60 menos 25, 35 sobre 10. Minha aceleração igual a 3,5 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o meu gabarito está incorreto, já que ele me disse, né, ele afirmou que seria de igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo, pessoal? Prosseguindo. Em relação à metrologia, julgue os itens seguintes. A metrologia industrial consiste na aplicação de um conjunto de técnicas de medição em um parque fabril, com o principal objetivo de garantir o controle de qualidade nos processos produtivos. É exatamente isso, pessoal, de que consiste a metrologia, né? É para que haja essa intercambiabilidade entre as peças. Uma peça que é produzida em uma determinada região sirva para outra que foi produzida no outro país, seguindo os mesmos procedimentos e a mesma norma. Então, é justamente para isso, para que haja uma qualidade de controle nos processos. É para isso que consiste a metrologia. 85. Precisão está relacionada com o quão dispersas entre si estão as medidas relacionadas por um instrumento. E a acurácia está relacionada ao quão próximo essas medidas estão do valor real da grandeza aferida. Então, pessoal, e aí? E aí o gabarito está errado. Porque a precisão significa que a pouca dispersão e consistência do valor medido quando a mesma medida é repetida várias vezes. Ou seja, não é quão dispersas elas estão. Né? A precisão não é isso. É a pouca dispersão e a consistência do valor medido quando você mede várias e várias vezes. Então, quando você mede várias e várias vezes, e essa medida está bem pouco dispersa, bem pouquinho, significa que há uma precisão. Né? Já a acurácia, que se refere à exatidão, está relacionada com próximo essas medidas estão do valor real da grandeza. Certo? Né? A capacidade de funcionar sem erros. Portanto, o gabarito está incorreto. As máquinas de medir por coordenadas são capazes de realizar as medições a partir do escaneamento de peças com laser. Sim. Podendo também medi-las ponto a ponto com ponteiros específicos. Não. Se elas já medem por coordenadas, elas não vão medir ponto a ponto. Né? Elas traçam um eixo, né? Os eixos de coordenada x, y e z, tridimensionalmente, e a partir daí, né, fazem as medições. Então, o erro da questão está aqui. Não é ponto, elas não podem fazer ponto a ponto. Né? O início da assertiva estava correto, mas isso aqui não faz parte das máquinas de medir por coordenadas. Próxima questão. Então, um técnico pesou um objeto no ar com o uso de um dinamômetro. O valor obtido foi de 40 newtons. Em seguida, mergulhou o objeto na água e fez uma nova medição com o dinamômetro, que indicou 18 newtons. Com relação a essa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando a massa específica da água como 10 elevado a 3 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Ao ser mergulhado na água, o objeto sofreu um empuxo de 18 newtons. Bom, pessoal, o que é o empuxo? O empuxo é a força que surge contrariamente, né, devido a um objeto submerso num líquido. Então, o objeto tem um peso,
esse corpo, esse objeto, ao tocar o fluido, né? Esse peso vai ser exercido, e aí vai surgir uma força contrária a esse peso, que é igual ao volume deslocado pelo corpo. É o princípio de Arquimedes. E aí, o empuxo foi de 18? Bom, o empuxo é o quê? É o peso real, que é o peso que foi medido aqui, né? Menos o peso aparente. Por quê? No ar, ele pesava 40. Na água, ele só já pesou 18, que é o peso aparente. É justamente como se o corpo diminuísse esse peso. Que é justamente por quê? Porque vai aparecer uma força de empuxo. Então, o peso aparente nada mais é, né, do que isso. Do que subtrair o peso real do empuxo. Então, o empuxo vai ser o peso real menos esse peso aparente. Esse peso aparente foi o peso que foi medido do objeto dentro da água, né? Que não é o peso real dele, é o peso aparente por estar dentro desse fluido que possui uma densidade. No caso aqui foi a água. Então, o empuxo é a subtração desses dois pesos. Ele diz que o empuxo foi de 18. Na verdade, o empuxo é de 22, né? 18 é o peso aparente e não o empuxo. Certo? Desenhando aqui para se fica mais visível, né? Eu tenho aqui a água e eu vou ter um objeto aqui. Então, vai continuar o peso, mas aqui vai aparecer o empuxo, que é igual aqui ao volume deslocado aqui, ó. Veja. Esse volume que foi deslocado. E aí, quando eu subtrair o peso menos o empuxo, lembrando, são grandezas vetoriais, eu vou ter o meu peso aparente, né? Portanto, o empuxo, né, é quem? É o peso real menos o peso aparente. E ele deu que esse peso aparente foi de 18, foi o que ele pesou aqui quando ele imergiu no líquido. E ele me deu o peso real medido fora, né, no ar, 40. Então, o gabarito está incorreto. O valor da massa específica do objeto em quilogramas por metro cúbico, ou seja, massa específica, muita gente chama de densidade. Existe uma diferença, pessoal. A massa específica diz referência à matéria, né? A matéria, independente do formato do corpo. Então, por exemplo, o ferro, a água, o cobre e outros materiais, o ouro, madeira, todos eles possuem uma massa específica, independente do formato do corpo produzido por essa matéria. A densidade diz respeito ao objeto, né? Porque muitas vezes tem-se esse termo que usam como sinônimos, mas muitas vezes vai aparecer na prova o elaborador querendo dizer a mesma coisa, mas a massa específica que realmente está relacionada com a matéria, a constituição material, né, daquele elemento. Já a densidade diz respeito ao formato do corpo formado por aquele elemento. Então, tem essa diferença. O valor da massa específica do objeto em quilograma-metro cúbico é de 20 vezes 10 a terceira dividido por 11. Então, vamos ver. O que é massa específica, né? A gente sabe como disso. O empuxo é o volume deslocado, né? É a força, que é igual ao quê? A densidade, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade, né? Como ele mergulhou, né, o objeto completamente na água, então esse objeto aqui vai estar todo submerso. Então, o que a gente tem aqui? Ele quer saber a massa específica. Ele quer saber a massa específica do objeto, né? Ele quer saber a massa específica do objeto. Então, o empuxo. Eu tenho o rho da água, né? O que acontece? Vamos lá. A massa é quem? É o peso, né, do objeto dividido pela gravidade. Já que
o peso aqui é massa sobre gravidade. Tá certo, me confundi aqui. Então, quem vai ser o peso? Eu tenho que calcular primeiro o volume, né, do objeto. Eu me confundi aqui. O volume, né? Quanto de volume aqui foi deslocado? Eu calculo isso a partir do empuxo, né? Já sei que meu empuxo é 22, eu calculei na questão anterior. Certo? Eu tenho o rho da água, né? O empuxo é isso, a equação do empuxo. A massa específica do fluido, na qual o corpo está imerso, vezes o volume deslocado, vezes a aceleração da gravidade, né? Então, daqui eu tiro o volume que foi deslocado, que é de 22 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos, certo? A massa do meu objeto, eu sei, porque ele foi medido aqui. O peso de 40 newtons e a aceleração da gravidade é 10, ou seja, meu objeto pesa 4 quilos. Né? A massa, não a massa específica. Como eu tenho agora o volume e a massa, eu calculo minha massa específica. Né? A massa específica aqui é quilograma por metro cúbico. Então eu tenho justamente isso. 4 dividido por 22 vai dar exatamente 20 sobre 10 elevado a 3 dividido por 11. Daqui é 20 sobre 11. Que na hora de colocar no slide não ficou tão bem. A resposta é essa aqui. É isso. Então, meu gabarito está correto. Só recapitulando aqui, pessoal. Empuxo é o volume deslocado. Então, a forma do empuxo é essa. É a massa específica do fluido no qual o corpo está imerso, né, o volume que vai ser deslocado, né, e a aceleração da gravidade. Então, daqui, como ele queria a massa específica do objeto, eu tinha que saber a relação ρ é quem? É massa sobre volume. A massa do objeto eu consigo pelo peso, né, que ele foi pesado fora. Peso real. Né? Dividir o peso pela gravidade, já que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Certo? Então, daqui eu tiro a massa. O volume eu tiro da equação do empuxo. Né? O volume do objeto que foi mergulhado na água. Então, daqui eu sei a sua massa específica. Questão 89. A massa específica do objeto, que essa que a gente acabou de calcular, pode ser determinada pela equação peso menos peso aparente sobre peso vezes ρ da água, em que W é o peso do objeto no ar, WP é o peso aparente. Tá aqui tá errado, pessoal. Se a gente substituir a forma de calcular a massa específica é justamente essa. Se a gente substituir esses termos aqui, a gente não vai encontrar esse valor. Né? Basta a gente... Lá na hora da prova, a gente não tem tempo para fazer isso, né? Muito tempo para fazer isso. Mas como você calcula aqui, você fica... o jeito de encontrar é esse que a gente fez aqui na questão 88. Né? Se a gente substituir isso aqui, né? O peso do ar, 40 menos 18 sobre 40 vezes 10 a terceira, o que a gente vai encontrar? 22 sobre 40 vezes 10 a terceira. Né? Se a gente fizer isso aqui, 22 sobre 40, dividir isso aqui por 2, a gente vai ter o quê? 11 sobre 20 vezes 10 a terceira. Então, a gente vai ter o inverso. Né? É justamente o contrário. Então, não é essa expressão. Se a gente quisesse encontrar, a gente teria que inverter esse termo com esse. Então, tá incorreto. Próximo texto para a próxima questão. No circuito mostrado a seguir, considere os resistores R1 de 4 ohms, R2 de 8 ohms, R3 de 10 ohms de corrente elétrica em ampere. Né? Com base nas informações e no circuito precedente, julgue os itens que se seguem. Ele dá aqui o circuito, né?
questão sobre eletricidade, eletrodinâmica. O que é que ele quer? A potência elétrica dissipada em watts no resistor R3 é de 1000 sobre 9 watts. Vamos lá, pessoal. Então, o que é que acontece? Aqui eu tenho um circuito misto. Esse resistor com esse aqui, ele está em paralelo. Estão em série com esse outro. Qual é a característica aqui do circuito? Ó, ele já disse aqui na figura que eu tenho uma corrente nesse sentido e ela sai de 10 amperes. Essas correntes, ao chegar aqui, nesse ponto, ela vai se dividir, como já está mostrado aqui, né? Em I1 e I2. Vai percorrer esses resistores e ao chegar aqui, vai sair como I3. Se ela sai aqui de 10 amperes, chega aqui e se divide, quando chega nesse ponto, ela se junta e novamente aqui, eu tenho uma corrente de 10 amperes. Então, eu calcular a potência elétrica, né, potência dissipada, potência é quem? É R vezes I ao quadrado. Ora, eu tenho o valor do meu resistor, R3, e tenho o valor da corrente, porque ela, ao passar por esses dois resistores e se juntar nesse nó, ela volta a valer 10 amperes. Então, minha potência é quem? R 10 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1000 watts. Portanto, meu gabarito está errado. Né? Próxima questão. A corrente elétrica I1 é igual a 20 sobre 3 amperes, ao passo que a corrente elétrica I2 corresponde a 10 sobre 3 amperes. Então, pessoal, o que é que acontece? Aqui eu tenho a lei, né, dos nós. Corrente que entra no nó. Então, o que é que eu sei? Eu sei que a DDP num circuito em paralelo, ela é idêntica. Então, a tensão em 1 é igual a tensão aqui em 2. Então, eu sei que U de 1 é igual a U de 2. Essa é a característica, né, do circuito em paralelo. Correntes diferentes, mesma DDP. Circuito em série, mesma corrente, DDPs diferentes. E eu sei também, né, que essas duas correntes somadas tem que ser igual à corrente que sai aqui. Né? E eu sei que essa corrente que entra é de 10. Então, o que é que eu sei? Eu sei que I1 mais I2 é igual a 10. E dessa outra equação eu tiro que quem? Lei de Ohm. Que R1 vezes I1 é igual a R2 vezes I2. Então, eu tenho o meu sistema montado. Eu vou isolar meu I1 nessa expressão. Eu vou dizer que I1 é igual a 10 menos I2. Vou substituir agora nessa outra equação. Certo? Então, o que é que eu tenho? Substituindo lá, eu tenho que R1 vezes, quem é I1? 10 menos I2 é igual a R2 vezes I2. Certo? Então, 10 R1 menos R1 vezes I2 é igual a R2 vezes I2. Então, eu tenho que 10R1 é igual a R2 vezes I2 mais R1
vezes I2. Esse termo aqui, eu posso colocar o I2 em evidência, R2 mais R1. Então, eu tenho que, trazendo para cá, 10R1 sobre R2 mais R1 é igual a I2. Agora basta substituir. Quanto é o valor de R1? 4. Então, 10 vezes 4 sobre R2 vale 8. R1 vale 4. Então, eu tenho aqui 40 sobre 12. Eu posso simplificar dividindo por 4. Isso aqui vai ficar 10 sobre 3. Ou seja, I2 vale 10 sobre 3 ampere. Quanto que vale I1? Ora, basta substituir aqui. I1 é 10 menos I2. I2 é 10 sobre 3. Isso aqui vai ser igual, tirando o mínimo, é 3. 30 menos 10. Isso aqui vai ser igual a 20 sobre 3 ampere. Portanto, meu gabarito está correto. Questão 92. A potência elétrica dissipada em um watt no resistor 1 é de 1.600 sobre 9 watts. Bom, potência a gente já tem a corrente e temos o resistor. Ora, potência é R I ao quadrado. Opa. Vou fazer aqui novamente. Aqui quem? Quanto é a resistência? 4 vezes 20 sobre 3 ao quadrado. Aqui é igual a 4 vezes 400 sobre 3 ao quadrado, 9. Então, isso aqui é igual a 1.600 sobre 9 watts. Portanto, nosso gabarito está correto. É exatamente essa a potência dissipada no resistor 1. Agora nós vamos para questões de ondulatórias, né? Ondas mecânicas eletromagnéticas. Julgue os itens a seguir. Caso uma onda plana se propague do meio I, né, do meio 1, com velocidade de 40 metros por segundo e frequência de 20 Hz, para o meio 2, onde a sua velocidade de propagação passa a ser 30 metros por segundo. Então, a razão entre o comprimento de onda das ondas incidentes e refratadas será igual a 3/4. Aqui, pessoal, é a aplicação direta da lei de Snell. E a lei de Snell diz o quê? Que a velocidade, né, de propagação do meio 1 sobre a velocidade de propagação do meio 2 é igual ao comprimento do meio 1, é proporcional ao produto dos, a divisão dos comprimentos de onda. Né? Ele está afirmando que a proporção é 3/4. Né? Então, a gente vai aplicar a lei de Snell de forma direta. A velocidade do meio 1, 40. Né? Lembrar só citar as unidades todas iguais. Né? Então, metro por segundo, metro por segundo. Então, eu tenho velocidade 1, 40. A velocidade no meio 2, 30. Então, 40 sobre 30 é igual a lambda 1 sobre lambda 2, que é igual a 4/3. Mas ele diz que é 3/4. Então, ele inverteu aqui, pessoal. Né? Aplicação da lei de Snell para ondulatória. Então, nosso gabarito está errado. Questão 94. Caso a velocidade de uma onda eletromagnética no ar seja de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, a frequência de uma onda luminosa com comprimento de onda de 700 nanômetros será
de aproximadamente 2,3 vezes 10 a 5 Hz. Uma aplicação da lei da equação fundamental da ondulatória, velocidade de propagação da onda é igual ao comprimento vezes a frequência. Né? Ele quer saber se a frequência vai ser essa, quando ele der essa velocidade e esse comprimento. Então, basta que eu substitua o valor da velocidade e divida pelo comprimento. Lembrando, 700 nanômetros, só lembrar isso. Nanômetro é unidade que equivale a 10 elevado a menos 9, né? Você tem o milímetro, que é 10 a menos 3 do metro, o micrômetro, né? Que é 10 a menos 6 do metro, e o nanômetro, que é 10 elevado a menos 9. Só lembrar de fazer essa conversão. Então, ao dividirmos 3 vezes 10 elevado a 8 por 700 vezes 10 elevado a menos 9, nós vamos obter um valor de 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, nosso gabarito está incorreto. Não é 2,3 vezes 10 a 5. Questão 95. Se a velocidade de uma onda eletromagnética no ar for de 3 vezes 10 elevado a 8, e uma estação de rádio base de uma plataforma marítima de produção de petróleo transmitir com frequência de 600 MHz, prestar atenção, ó, atenção nisso, megahertz, né? Não está em hertz, então a gente vai ter que fazer essa conversão. Então o valor do comprimento de onda no ar das ondas emitidas por essa estação será de 0,5 metros. Né? Novamente, vamos aplicar a equação da ondulatória e vamos agora, na questão 94, ele queria saber se a frequência seria essa. Na questão 95, ele quer saber se o comprimento de onda vai ser esse para esses outros dados. Então, aplicação direta. Agora isolamos o lambda. Lembrar de converter megahertz em hertz, né? O mega é 10 elevado a 6, né? Você tem o hertz, kilohertz, megahertz, né? O kilohertz é 10 elevado a 3 hertz, megahertz 10 elevado a 6 hertz, né? Transformei aqui os 600, botei mais duas casas, então cancela 10 elevado a 8 em 10 elevado a 8, 3 dividido por 6, 0,5 metros. O gabarito está correto. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ribeiro Teles e hoje faremos a resolução da prova de conhecimentos específicos em fase 2, inspeção de equipamentos e instalações. Vamos para a primeira questão. Todo processo eletroquímico está embasado na existência de um par redox, formado pelas semi-reações de oxidação e de redução. E uma informação fundamental para caracterizar as reações redox é a força eletromotriz, calculada com o uso dos potenciais, por exemplo, em condições padrão, de redução de cada semi-reação. A respeito do processo redox, julgue os itens a seguir. 41. Em função do potencial de redução de cada semi-reação, a força eletromotriz é calculada subtraindo-se o potencial de redução da semi-reação de oxidação do potencial de redução da semi-reação de redução. Tanto quanto estranho. Não só como estranho, como também errado. Né? Se você for lá no próprio item, né? no próprio enunciado, né? Fala que o uso é calculado através das condições padrão de redução de cada semi-reação. Você pode calcular a força eletromotriz, essa força que mede, né, indiretamente a corrente elétrica, né, de um sistema, de uma pilha. Ela pode ser calculada com a diferença do maior potencial com o menor potencial, né, ou, né, pode ser a redução do cátodo, já que o maior potencial de redução é daquele que reduz, né, a parte do cátodo, menos a parte que está tendência a oxidar, ou seja, que tem a menor potencial de redução, que é a parte do ânodo. Então, ou você trabalha com semi-reação de redução, ou você só trabalha também com a semi-reação de oxidação. Né? Então, nesse caso, seria a oxidação do ânodo menos o potencial de oxidação, né, do cátodo. Nesse caso aqui, né, só aproveitando para corrigir, aqui é oxidação, tá bom? Oxidação. O que a questão fala é tanto de mistura, né? Semi-reação de redução com semi-reação de oxidação.
Não. Ou semi-reação de oxidação, ou semi-reação de redução. Por isso a questão está errada. Tá? 42. A força eletromotriz é associada à espontaneidade da reação por meio da entalpia. É errado também. Por quê? Porque, geralmente, né, vamos relembrar, a entalpia está associada a fenômenos, a processos químicos envolvendo o calor. O que a gente associa à espontaneidade é a energia livre de Gibbs, não é mesmo? Que a gente pode calcular segundo essa equação, no qual você tem o número de mols de elétrons envolvidos, a constante Faraday e o potencial, né, da espécie envolvida ali. Então, ela está errada. Questão 43. Se uma barra de cobre for colocada dentro de uma solução de ácido sulfúrico em condições padrão, então, considerando-se os potenciais padrão de redução do cobre, aí você tem o valor de 0,337 volts e do hidrogênio 0 volts, a barra de cobre reagirá e a solução se tornará azul pela presença de cobre 2+. Ou seja, está dizendo ali que nesse sistema o cobre vai se oxidar. E aí você vai ter que ver o que o potencial padrão de cada espécie envolvida. Ora, o padrão do cobre é maior do que o do hidrogênio, né? Foi estabelecido arbitrariamente igual a 0. E a do cobre é maior, 0,37. Então, o cobre vai acabar reduzindo. Se ele vai reduzir, então a solução não se tornará azul, não vai haver oxidação nenhuma. Já visto que o potencial de redução do cobre é maior do que o do hidrogênio, então ela está errada, tá bom? Um valor de força eletromotriz está associado a um processo redox espontâneo, verdadeiro. Né? Se a diferença de potencial for positivo, é sinal que aquele sistema é espontâneo. Caso você faça uma diferença do valor de potencial e for negativo, é sinal que aquele sistema não é espontâneo. Então, corretíssimo, a questão 44. Outra questão, vamos lá. Em uma refinaria de petróleo, utiliza-se hidróxido de cálcio para aumentar o pH da água e torná-la adequada ao uso. Durante o processo de refino, há a preocupação com o enxofre presente no petróleo na forma do ácido sulfídrico. A queima de hidrocarbonetos contaminados com enxofre produz o poluente dióxido de enxofre. Dissolvido em água, esse poluente reage com o hidróxido de potássio de acordo com a seguinte reação. Aí você tem a equação, então o dióxido de enxofre reagindo com o hidróxido de potássio, aí você tem um sal formado, sulfato de potássio mais água. Com base na situação hipotética apresentada, julgue os itens subsequentes em relação às funções químicas. Vamos lá? 58. O aumento do pH da água é provocado por um ácido. Errado, não é por um ácido, é por uma base. Não é mesmo? Quando o pH é maior que 7, temos ali uma solução básica provocada por uma base. Se o pH for igual a 7, é neutro, e se for menor que 7, estamos falando de uma solução de pH ácido. Bom, então essa 58 está errada. 59. O dióxido de enxofre é um óxido ácido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Colocando em contato com a água, se formado o ácido sulfuroso. Sim, o dióxido de enxofre é um óxido ácido. O ácido sulfídrico se dissocia completamente em água. Errado, tá? O ácido sulfídrico é um ácido fraco com dissociação menor de 5%, né? Que é proveniente dos ácidos fracos, né? A classificação, se dissocia menor de 5%, é classificado como ácido fraco. Os hidrácidos, né, que compõem aí o ácido sulfídrico, geralmente são ácidos fracos, né? A gente lembra lá da família dos calcogênios, família 7A, grupo 17, né, que a gente tem o ácido fluorídrico, que é um ácido moderado, temos o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico, que são fortes. Os demais são ácidos fracos. Né? Fica aí a dica para não errar mais esse tipo de questão, ou lembrar também, né? 68. No que se refere, vamos ler o enunciado, né? Já fui direto para o item. No que se refere às reações de óxido e redução, julgue o próximo item.
Nas reações de oxirredução, os elétrons perdidos pela espécie que sofre redução serão recebidos pela espécie que se oxida. Errado, né? Na verdade, houve aí uma troca do conceito, né? Lembre sempre que oxida dá elétrons e quem reduz, recebe. Quem reduz, recebe. Quem oxida, dá. Parece simples, besta, mas na hora da prova ajuda muito. Ou seja, a espécie que está oxidando, ela tem tendência a doar elétrons e aquela que reduz tem tendência a receber elétrons. Então fica atento, porque isso é muito recorrente das provas, tá bom? Vamos lá para a próxima questão. A questão errada. A respeito de estequiometria, processo de fabricação, corrosão e soldagem, julgue os itens a seguir. Considere-se que a reação para a produção de biodiesel ocorra a partir de 1 mol de triglicerídeo e 3 mol de metanol, na presença de um catalisador, caso hidróxido de sódio, para formar monoésteres de ácido graxo, biodiesel, e 1 mol de glicerina, conforme a equação que se segue. Aí tá, a gente tem a proporção aqui, tem a reação. Com base nessa hipótese e considerando-se a massa molar do metanol igual a 32 gramas por mol e a massa molar da glicerina igual a 60 gramas por mol, é correto afirmar que, se forem utilizados 960 kg de metanol na presença de um excesso de triglicerídeo, para um rendimento de 80%, a massa resultante de glicerina será 480 kg. Então, vamos lá, o que é importante aqui é ter conhecimento das proporções, já está na questão. Eu tenho uma proporção 3 para 1, como assim, professor? 3 de metanol para a produção de uma glicerina, né? Que ele quer saber, de um triglicerídeo. Então, a proporção é 3 para 1. Então, vamos para a conta, né? 3 vezes 32 gramas por mol, na hora da prova, pelo amor de Deus, né? Estou colocando aqui porque eu estou resolvendo a questão, mas na hora da prova é agonia, é guerra. Quanto mais rápido, melhor. Então, essa parte aqui, a não ser que você se confunda, né? Aí tudo bem, mas na hora, né, não precisa colocar 1 vezes, eu estou aqui para enaltecer. Mas na hora da prova, a gente não tem esse cuidado todo. Então, vamos lá. Proporção 3 para 1, coloquei para enfatizar, tá? 3 para 1. E aqui eu tenho de triglicerídeo, GLI, né? Bota aqui, GLI. E ele quer saber o quê? Quer saber de 960 quilogramas. Vou botar 960 quilogramas. E aí eu vou ter quanto de metanol? Não sei, você não sabe. Então vamos lá. Chamamos de X. X vai ser igual a... Eu tenho 960 vezes 6, 60. E eu tenho 3 vezes 32. Aqui eu já posso, né? Eu gosto de simplificar a vida, se a gente pode simplificar a vida, né? Por que não simplificar aqui? Vai dar 30, né? 960 dividido por 32 dá 30. 30 dividido por 3 dá 10. Que lindo, né? Quem dera toda a conta fosse assim. A gente tem 600 quilogramas. Questão errada? Não. O rendimento, olha lá, o rendimento é de 80%. Então, a gente vai multiplicar isso aqui por 0,8, já que é 80%, e aí sim a gente obtém a resposta final, 480 quilogramas. Questão correta. O professor não gosta de colocar no final esse rendimento de 80%. Gosta de colocar logo aqui, tá certo? Tá certíssimo. Porque é melhor colocar antes, que não me atrapalha, aí vai de cada um. Eu gosto de colocar no final, né? De fazer essa questão do rendimento no final. Mas se você gosta de colocar antes, massa, até bom que você não esquece, né? Na agonia da questão, a gente, né, nunca sabe como é que vai estar a prova, o nosso psicológico. Então é bom a gente utilizar os melhores recursos que não nos façam atrapalhar demais. Tá? Beleza, a questão tá certa. Dá 480. Vamos para a próxima. A respeito de estequiometria, processo de fabricação, corrosão e soldagem, julgue os itens a seguir.
O biocombustível pode ser produzido tanto por meio de processo a baixa pressão, quanto por meio de processo a alta pressão, como o hidrotratamento. Questão verdadeira, porque você pode utilizar o processo de transesterificação, né, um processo que você vai fazer reagir o óleo mais álcool, obtendo o biodiesel e a glicerina. Depois você pode remover essa glicerina no processo, mas enfim, por sinal é o mais utilizado. Ou por craqueamento, né? Por aquecimento, você vai rompendo aquelas moléculas maiores e obtendo menores, e aí sim obtendo também o biodiesel. Tá? Então, pode ser por alta pressão, através do craqueamento, ou por baixa pressão. Corretíssimo. 73. Considere-se que tanques de aço inoxidável sejam utilizados para armazenamento de biodiesel. Considere-se também que o potencial de redução do cromo seja igual a menos 0,74 volts, o do níquel menos 0,25 e o do ferro menos 0,44 volts. Com base nessas considerações, é correto afirmar que, a despeito da baixa taxa de corrosão de todos os metais citados, entre eles a maior taxa de corrosão observada do ferro. Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, o potencial de redução do ferro ela é maior do que a do cromo, né? Então, se você inverte os sinais, né? Por exemplo, aqui tem os dados fornecidos foi de potencial padrão de redução, potencial de redução. Para você converter em oxidação, é só você alterar o sinal, tá? Em vez de ser menos, vai ser mais. Então, eu tenho mais 0,74 do cromo e mais 0,44 do ferro. Quanto maior potencial de oxidação, quanto maior tendência esse metal a perder elétrons, maior vai ser sua taxa de corrosão. Daí explica, né, que a questão está errada. Na verdade, o ferro, nesse quesito aí, não vai ter a maior taxa de corrosão observada. Então, ela está errada. 74. O tipo de corrosão mais comum nas tubulações de equipamentos industriais é a eletroquímica, na qual um componente oxida, ou seja, ganha elétrons, e outro reduz, ou seja, perde elétrons. Novamente, a prova confunde o conceito de oxidação e de redução. Na verdade, inverte. Lembrando que quem oxida dá elétrons e quem reduz recebe elétrons. Tem a tendência a receber. Por isso, a questão está errada. Tá bom? Vamos para a próxima. Ainda falando sobre soldagem, agora sobre soldagem. E uma soldagem com eletrodo revestido, o elevado ponto de fusão do tungstênio permite a aplicação desse metal como eletrodo não consumível. Então, a utilização do tungstênio, né, quando a gente fala de eletrodo não consumível, a gente está falando de TIG, né, que é a aplicação do tungstênio através do gás inerte, e não do eletrodo revestido. Então, a questão da prova inverteu os conceitos. Então, ela está errada, né? Na soldagem de inglês, o TIG, né? Tungsten Inert Gas, ou Gas. Né? O inglês é péssimo, mas enfim. Tungsten Inert Gas, gás inerte de tungstênio. Isso que importa, que utiliza eletrodo não consumível, né? E aí, está errado. Na próxima questão, ele fala da TIG, né? Na soldagem TIG, pequenos glóbulos de metal são transferidos para uma poça de metal que se estabelece na peça. Assim, o eletrodo consumido sob a proteção do gás inerte. De fato, isso na soldagem TIG acontece sob a proteção do gás inerte. Mas essa característica de ter metal transferido para uma poça de metal que se estabelece na peça, isso é justamente do eletrodo revestido. Então, a questão 75 e 76, houve uma inversão de conceitos, tá bom? Questão 77. O processo de soldar arco elétrico com eletrodo revestido é mais sensível às correntes de ar que outros processos de soldagem com proteção gasosa, como a TIG. Errado, porque justamente a TIG, por utilizar um gás inerte, ali a eficiência depende muito da utilização desse gás inerte, ela fica mais sensível, né, à corrente de ar. Né, a utilização geralmente de gás argônio, por exemplo, que é um gás inerte, não, então ela sofre diretamente, né? Interfere diretamente a corrente do ar. Por isso,
questão está errada. Vamos lá para mais uma. Tendo em vista os conceitos de hidrocarboneto e de processo de fabricação relacionado ao petróleo, julgue os próximos itens. O hidrocarboneto da fórmula, a gente tem a fórmula, né, a cadeia carbônica com 4 carbonos, pertence à classe dos alcadinos, alcenos, e tem ligação dupla. Tem ligação dupla? Tem 2 ligações duplas ali, né? 2 duplas de N. Então, corretíssima, questão 78. 79. No processo de fracionamento do petróleo, os hidrocarbonetos mais voláteis chegam ao topo da coluna e os menos voláteis não conseguem chegar lá, acumulando-se nos diversos níveis da coluna. Verdadeiríssimo. Só você parar para pensar o metano, né? Sua cadeia carbônica com um carbono só. Você chega, né, chamar de cadeia, mas só tem um carbono, ela está no estado gasoso, então ela vai atingir o topo. O octano, componente majoritário da gasolina, está no estado líquido, está em um nível menor. E menor ainda, você tem, por exemplo, o betume, que tem uma cadeia carbônica enorme, está no estado sólido da temperatura ambiente. Então, corretíssimo a questão 79. Vamos lá para uma questão, né? Vamos lá. Um equipamento utilizado na extração do petróleo offshore é conhecido como árvore de Natal molhada. Ela faz a ligação entre o sistema submarino de produção e a cabeça do poço de petróleo, por meio da base adaptadora de produção. Esse dispositivo, feito a partir de liga metálica especialmente desenvolvida para suportar altas pressões e grandes amplitudes térmicas, tem a finalidade de controlar o fluxo de extração de petróleo e gás por meio de sistema inteligente de válvulas que responde às variações de pressão, vazão e temperatura. No pré-sal, elas estão instaladas em grandes profundidades, abaixo de 2.000 metros, onde a temperatura média externa chega a torno a 40 graus Celsius. Se a extração de petróleo no poço pré-sal for interrompida, as temperaturas das linhas e da própria árvore de Natal cairão, já que não haveria mais um fluxo de alta temperatura escoando pela tubulação. É importante que o escoamento do petróleo seja realizado a temperatura acima de 40 graus Celsius, devido à presença de parafinas, que se solidificam em temperaturas mais baixas e impedem o escoamento. Ufa, né? Diante desse textão, vamos responder. Julgue os itens a seguir relativos aos fenômenos físicos relacionados às informações e ao tema apresentados no texto. É desejável que uma árvore de Natal molhado tenha uma alta condutividade térmica, sendo importante o estudo da curva de resfriamento em vários pontos da árvore quando ocorre o desligamento do escoamento quente. Não que o estudo da curva de resfriamento não seja importante, mas é desejável que ela tenha uma baixa condutividade térmica. Se você voltar para o texto, está aqui dizendo que deve suportar altas pressões e grandes amplitudes térmicas. Então, ao contrário, tem que ter baixa condutividade térmica, tem que suportar grandes variações. E o material que tem alta condutividade térmica fica bastante sensível à mudança de temperatura. Então, por isso, ele está errado. Bom? Na mesma questão, a temperatura de fusão da parafina independe da pressão a qual ela está submetida. Pessoal, temperatura de fusão e ebulição depende tanto da temperatura quanto da pressão. Por exemplo, eu resido em Salvador. Aqui a água, ela ferve, o ponto de ebulição dela é 100 graus Celsius. Agora, se eu for para Machu Picchu, no Peru, em torno de 3.000 metros de altura, ela ferve a 71 graus Celsius, ou seja, o ponto de ebulição dela é menor do que aqui, porque a pressão a 1 atm é menor do que a 3.000 metros de altura, então é menor a pressão, então perceba que a pressão altera também o ponto de fusão e de ebulição, tá? Então, por isso, a questão 98 está errada. Questão 99. Se a árvore de Natal se comporta como um vaso perfeitamente adiabático, não ocorrerá troca de calor entre ela e o meio externo. Perfeito. É a definição perfeita do sistema adiabático. Né? Ele não vai trocar calor, não vai trocar energia com o sistema, não vai trocar calor, energia com a vizinhança. Então, sistema adiabático. Perfeito. Então, questão correta. Tá bom? Valeu, pessoal. Então, pessoal, eram essas as questões específicas
da prova, da última prova da Petrobras, concurso que teve agora em 2023, início do ano. E era isso. Desde já queria apresentar para vocês o plano de mentoria e monitoria da Científica Concursos. Se inscrevam. Tem muitas ferramentas, um acompanhamento individualizado, mentoria, o plano de estudos de acordo com as suas capacidades, né, de acordo com o seu tempo, conteúdo esquematizado, tirar dúvidas com os professores e mentores, grupo de apoio no Telegram de suporte, encontros síncronos virtuais. Então, é isso. E muito obrigado pela atenção de vocês.